Olá, Alcateia, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar aqui sobre minha última leitura, O Idiota de Dostoiévski. Eu concluí essa semana, eu tinha colocado lá uma meta de 100 páginas por dia na semana passada, só que por causa do meu aniversário, por causa das eleições, eu só acabei vim concluindo na segunda semana. Nos primeiros 4 dias eu concluí, né? A meta de 100 páginas por dia, mas depois ficou mais difícil e fui lendo aos poucos. E estava uma leitura um pouco cansativa, porque num determinado tempo na história fica muito cansativo, fica meio que uma enrolaçãozinha, a história não encaixa bem, você meio que fica perdido algumas horas. Dostoiévski, né? Então, nesse momento, quando estava acontecendo isso, para eu não entrar meio que numa ressaca literária, eu fiquei lendo outros livros. Então isso me ajudou bastante. Demorou, isso fez com que eu demorasse mais a concluir a leitura do Idiota, mas isso foi bom para mim, né? Porque senão, como eu já disse, né, eu ia entrar numa ressaca literária e acabou que eu concluí, né, o Idiota. Não foi, não é uma leitura que vai entrar aí no meu top 10, acho que nem no top 15, acredito eu. Mas porque a história não foi tão interessante para mim, mas alguns trechos, alguns debates filosóficos que existe aqui na obra me chamam bastante atenção. E é isso, eu não vou me adentrar muito no enredo, falar muito sobre a história. Eu queria dar um enfoque principal nessas partes que eu grifei. Inclusive, algumas delas eu já coloquei até lá no Instagram. Eu fiz um post no feed, e caso vocês queiram conferir lá no @um lobo literário, puder curtir, comentar, compartilhar, eu fico bastante agradecido. E é isso, vamos lá para adentrar no mundo do Idiota de Dostoiévski. Então, a história gira em torno de Mítik, acho que é assim que se pronuncia, também chamado de O Príncipe e de O Idiota. Ele mora na Suíça e descobre que tem um suposto parente aí na Rússia e vai em busca desse parente. Só vai com a roupa do corpo, sem dinheiro, sem nada, nem sabe em que lugar vai ficar lá. E ele vai de trem, né? Chegando lá na Rússia, vai atrás desse suposto parente. Chegando lá, ele já é julgado, porque ele não tá com uma roupa assim muito apresentável, e a família que tem lá é uma família que tem bastante dinheiro e tal. E aí tem umas histórias lá, ele já é emocionado. Ele vê uma foto lá que um rapaz mostra ele de uma mulher e ele já se apaixona por essa mulher. Aí essa mulher, ela vai fazer o caos nessa história. Ela vai querer o protagonista, ela vai querer mais outros dois personagens. Ela é aquela mulher que quer vários caras e não quer nenhum. Que ela fica com um aqui, depois desiste dele. Ela desiste do príncipe porque diz que que ela vai prejudicar a vida dele. Depois ela vai atrás de outro cara e vai atrás de outro. Ela vai plantar o caos na história. Aí vai ter meio que um triângulo amoroso entre o príncipe, essa personagem, e Rogojin. Acho que é assim se pronuncia o nome dele. E vai ser uma loucura essa história. E eu não quero, como eu disse, eu não vou me adentrar muito, porque é uma loucura. Dostoiévski fez uma loucura aqui nesse livro. Eu vou mostrar alguns trechos aqui e vai ser isso. E o trecho que eu vou mostrar agora, para mim é um dos melhores. É um debate que está tendo ali de um grupo de personagens que estão falando sobre o problema do avanço da tecnologia. A tecnologia que eles estão se referindo aqui são as ferrovias, as estradas de ferro, onde passam os trens e tal. E tem um personagem lá defendendo com unhas e dentes que isso foi um problema para a sociedade, né? E eu vou falar aqui o que ele diz no início. Ele diz desse jeito, ó. Esta humanidade, quanto mais barulhenta e comercial fica, menos paz de espírito desfruta.
quanto mais tecnologia que vai avançando e tal, menos paz de espírito a gente desfruta, né? E você vê como isso é real, véio. Isso foi escrito em 1869 e é como se fosse escrito para os dias de hoje. Dostoiévski é muito atemporal. E outro personagem rebate, né? Desse jeito, ó. Perfeitamente. Mas bendito seja o ruído dos vagões levando pão para a humanidade. 3 e 4 vezes bendito, pois tal intrépido resolve a fome, ao passo que a paz de espírito não resolve o problema do estômago. Ó, eu concordo com as duas coisas. Tanto a paz de espírito é importante, mas isso não resolve a fome, não é? Mas aí o personagem vem, o primeiro, e rebate novamente, e diz desse jeito, ó. A mim não me engabela os vagões que levam pão para a humanidade. Sim, porque os vagões que levam pão para a humanidade, se não estiverem cautelosamente consignados sobre uma base moral, podem estar friamente excluindo da felicidade desse pão uma outra parte considerável da humanidade, aquela de onde esse pão foi tirado. Ora, essa é muito boa, e isso há de se suceder com frequência. Sim, tudo bem que os trens estão levando pão para certas pessoas, mas e se esses pão que estão levando para certas pessoas estejam sendo retirados de outras? E ele diz, isso há de se suceder com frequência. E a gente sabe que isso é verdade. Para alguns terem, tem que se retirar de outras pessoas. Esse debate aqui, para mim, é um dos melhores. É incrível esse trecho. E o personagem continua aqui num trecho que ele fala assim, ó. E se esses amigos da humanidade, se não tiverem princípios morais, esses que levam pão para os outros e não sei o quê, se ele não tiver princípios morais, ele fala, se ferirmos a vaidade de um desses muitíssimos amigos da humanidade, ele imediatamente porá fogo no mundo por simples vingança. Eu vejo isso aqui nos famosos, que querem serem os bonzinhos e tal, mas se a gente ferir a vaidade deles, é como o personagem desse assim, colocaria fogo no mundo por simples vingança. O personagem que fala isso é Lebediev. Acho que é assim que se pronuncia. Com nomes russos não é comigo. E eles continuam esse debate por um longo período. É um capítulo todo nesse debate. E para finalizar, o personagem que defende que essas estradas de ferro foram mal, ele diz isso aqui, ó. Nem venham querer assustar-me com a prosperidade, a saúde, a diminuição da carestia e a rapidez dos meios de comunicação. Há mais saúde, mas há menos vigor, não há mais ideia sólida, tudo se tornou mais mole, tudo é dúctil, todo mundo é maleável, todos nós estamos ficando mais moles. Sim, tudo bem que teve um avanço aí, teve muitas melhorias, mas em contrapartida, nós estamos se tornando humanos sem ideias, humanos fracos, e é isso que esse personagem aqui está defendendo, né? Agora, o final, para acabar com tudo, é quando o personagem que é contra isso diz desse jeito. Sim, mas e como você viu até aqui? Porque o personagem que estava defendendo que as ferrovias eram mal, ele veio de trem, né, para chegar até aquele local. E é isso. Eu vou passar agora para outro trecho. E nesse outro trecho, tá tendo uma conversa aqui sobre as pessoas que não têm mais personalidade, que elas são como todo mundo, elas têm as mesmas ideias que todo mundo. E o personagem fala assim, ó. Não há com efeito nada mais aborrecido do que ser, por exemplo, rico, de boa família, ter boa aparência, ser bastante esperto e mesmo sagaz e toda a vida não ter talento, nenhuma faculdade especial, nenhuma personalidade mesmo, nenhuma ideia pessoal, não sendo propriamente mais do que como todo mundo. Ou seja, ele tem
tudo para ser diferente, mas acaba sendo como que todo mundo. E o personagem continua, né? Ele diz assim, ó: basta a muitas de nossas mocinhas cortarem o cabelo de certo modo e usarem óculos azuis e se cognominarem de niilistas, para ficarem de vez persuadidas de que com isso só obtiveram automaticamente convicções próprias. Basta a certos indivíduos assimilar uma ideia expressa por outrem ou ler qualquer página solta para imediatamente acreditar que essa é sua opinião pessoal, espontaneamente brotada do seu cérebro. Quando eu li isso, eu disse: Dostoiévski está usando o X, o antigo Twitter. Não é possível. Ele viajou no futuro para escrever isso aqui, porque isso se encaixa perfeitamente nos dias atuais. A pessoa lê algo que alguém disse que era a sua opinião, e sem pesquisar, sem se aprofundar no assunto, elas já tomam aquilo como sendo a opinião delas também, e começam a defender aquilo com unhas e dentes. E elas se acham as diferentes porque pensam daquele jeito, porque elas tiveram aquela ideia, sendo que elas só copiaram de alguém sem ao menos pesquisar a respeito, se aquilo era certo ou era errado, mas elas já se acham a diferentes de todo mundo, sendo que ela está sendo igual a todo mundo. E esse outro trecho aqui também, Dostoiévski foi bastante cirúrgico. Eu tinha mais trechos para comentar, mas ó, eu estou vendo aqui que o vídeo vai ficar muito grande, eu só vou comentar mais um. Que esse trecho aqui vai falar sobre a felicidade. Falar tipo que a gente tem muitos motivos para ser feliz, mas a gente não percebe isso. A gente não dá valor a esses motivos que aparecem na nossa frente para a gente se tornar feliz. A gente tipo não consegue perceber. E vocês vão entender agora. O trecho fala assim, ó: como é que existe gente que ao passar por uma árvore não se sinta feliz em vê-la? Como pode uma pessoa conversar com outra e não sentir felicidade em amar essa outra pessoa? E com quantas coisas inefáveis deparamos a todo instante, a cada passo, tantas e tais que mesmo o homem mais desesperançado tem de se sentir feliz, pelo menos ao dar com uma delas. Que nossos olhos batam no rosto de uma criança, que nossos olhos se deslubrem diante do nascer do sol, que se abaixem para ver como a erva cresce. Isso não chega para dar felicidade? Tantos motivos que aparecem aí para a gente se sentir feliz. Aqui, ó. Que passar por uma árvore não se sinta feliz em vê-la. A minha interpretação aqui de tipo, só de você ter visão, só de você conseguir enxergar o mundo, isso já é motivo de ser feliz. Pois se você não tivesse visão, você ia dar tudo para conseguir enxergar as coisas. Então, nós não devemos só dar valor quando perdemos, tem que apreciar enquanto a gente tem. E aqui, ó, se deslumbrar com o nascer do sol, que é uma coisa tão bonita de se admirar. E ele fala, mas o homem, até o homem mais desesperançado, que esteja sem esperança, tem que se sentir feliz ao ver essas coisas que foram mencionadas, né? Então é isso. É a gente dar valor a essas coisas que aparecem na nossa frente. A gente se sente feliz com isso. E é isso. Esses foram os trechos aqui que eu quis compartilhar com vocês. Como eu disse, tinha muito mais outros, mas o vídeo, estou vendo aqui, está bastante grande. Leiam O Idiota, de Dostoiévski. Não vai ser um livro assim, bufo, igual foi Crime e Castigo, igual foi Os Irmãos Karamazov, caso você já tenha lido. Mas é um livro que tem uma leitura importante, que vai agregar aí no seu conhecimento. Eu já estava editando o vídeo quando eu lembrei de mencionar uma coisa. Aí eu já vim colocar o celular para gravar, para vir falar aqui com vocês. No finalzinho do vídeo ali eu estava dizendo que esse livro aqui não foi igual o Crime e Castigo, Os Irmãos Karamazov, mas o final absurdo só tem nessa obra aqui. É o final mais absurdo, eu acho que eu já li em toda a história da literatura. Eu não imaginava nunca que ia terminar desse jeito. Aquele triângulozinho amoroso
que eu falei lá no início, vai terminar de uma forma inexplicável. Você não ia imaginar que ia terminar daquele jeito, de forma alguma. Para vocês entenderem aqui minha indignação, eu não sei nem que palavra usar, é só lendo e chegando até o final. Aí vocês vão entender o sentimento. Ó, você chega assim na última página, vocês vão fechar, vão sentar num cantinho e ficar assim, ó. O que aconteceu aqui? Alguém pode me explicar o que aconteceu aqui? Essa vai ser sua reação. Até a próxima. Curtam, comentem e compartilhem.